Salve, salve galera, Itaron Segaminazzi na área para mais um episódio do Mundo TV Cast. Estamos gravando aqui direto do estúdio em Fortaleza e queria começar agradecendo aos nossos patrocinadores que apoiam o projeto. Sem eles nada disso seria possível. KSOP GG Poker, o Forbet Poker Team e o CPC Poker Online. E também queria agradecer o meu querido co-host Renan Castro, o contador de paradas. Seja muito bem-vindo. Olá a todos, muito feliz de estar aqui para gravar esse episódio mais do que especial com esse ícone da música internacional que é o David Guetta. Hoje está aqui. Começou assim, cara. Foi mal. Surpresa, o episódio de hoje está muito especial, não perca. E é isso. Beleza, eu vou fazer a apresentação do nosso convidado, que não tem... Tem algumas coisas a ver com a música aqui, mas ele é um jogador de pôquer, como o Mundo TV Cast sempre tenta trazer. Filho do Max e da Suelene, 29 anos, marido da Camila, nascido em Anápolis, residente de Brasília. Rock and roll na veia, fora das mesas é músico, não dispensa comida chinesa ou tailandesa. Não é de acompanhar muitos esportes, mas tem torcidas bem específicas. Goiás, Real Madrid e Lewis Hamilton. Criador de conteúdo e uma das maiores referências do cash game brasileiro. Com vocês, o sócio do Metagame, Max Lacerda. Seja muito bem-vindo. Opa, vamos nessa. Valeu, galera. Muito obrigado pelo convite. E vamos nessa. Vamos conversar aqui, ter um bate-papo da hora. A parte boa é que ele já recebeu o convite, já tinha sua apresentação lá, então ele já sabia o que podia esperar, mas eu não esperava que você fosse começar desse jeito, Renanzinho. Queria só pedir pro pessoal deixar o like, se inscrever no nosso e entrar na nossa comunidade do Discord, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal da Mundo TV e entra também na nossa comunidade do Discord, tem link lá no Instagram, tem link pra onde vocês procurarem. E lá, a maioria das promoções do Mundo Poker acontecem dentro do nosso canal do Discord. Então tem tickets, free rolls. Inclusive tem uma promoção do CPC, onde a gente faz uma pergunta, né? As perguntas do Discord, que o pessoal já mandou pro Max, a gente vai fazer no final do programa. Então entre lá, que a gente sempre manda essa opção para vocês ganharem R$100 de tickets de bankroll dentro do CPC Poker Online, com as perguntas feitas aqui para ajudar o nosso episódio. Vou deixar o Renanzinho fazer a nossa primeira propaganda. Vamos falar de KSOP GG Poker. Fechada a temporada 2025, a etapa de Balneário foi um sucesso maravilhoso. E ano que vem começa mais uma emocionante temporada. E detalhe, vai ter KSOP em Fortaleza, viu? Ano que vem, 2026, KSOP de volta a Fortaleza. Aqui. E com toda a cobertura do Mundo Poker, sempre completíssimo. E é o circuito mais querido do Brasil. E o que vai ter nessa temporada? Ferro na boneca. Não, pô. Contador de parada. Contador de parada. A temporada, quer dizer, já estamos em negociação aí para renovar por mais um ano. Olha a conversinha dele! Mas muito provavelmente vai ter parada contada, jornalismo e transmissão todos os dias em todas as etapas do KSOP GG Poker. Fechado. Meu querido Max, a gente sempre começa... Você recebeu lá o convite, tem um pouquinho de mostrando como é que é o episódio, mas a gente sempre começa aqui com as pautas quentes, as pautas que estão relevantes no momento, para a gente ouvir a opinião do convidado e também debater aqui, a gente expor nossas opiniões, nossas dúvidas. Então a gente começa sempre nesse foco, antes de falar da sua vida pessoal, da sua carreira, focar mais num episódio do Mundo TV Cast do Max Lacerda. E a primeira pauta foi que em setembro o GG Poker lançou a Olive Branch Iniciativa, né? A iniciativa Olive Branch, que é um programa de uma segunda chance para jogadores banidos, né? Os jogadores banidos tiveram a chance de revisão do caso para voltar às mesas, né? Você acredita que essa iniciativa é positiva? Você acha que de alguma forma vai ajudar alguns casos injustos? Ou de alguma forma a gente pode estar... esse movimento pode estar ajudando a trapaceiros terem uma segunda chance? Como é que você se você acompanhou essa história e como é que você enxerga essa questão? Então, eu fiquei sabendo dessa história, sim, por conta de um jogador do meu time, o Danilo Gentara, que ele postou no Instagram dele que tinha um jogador ali usando a RTA, né? Eu não vou conseguir te falar se foi antes ou depois do banimento, que eu não entrei muito em detalhes, mas um jogador ali que, não sei se ele foi banido depois disso, ou se ele já tinha sido banido e foi colocado de volta ali no GG Poker. E o Danilo viu que a mão que ele estava jogando com ele foi pesquisada no GTA Wizard no mesmo momento, né? Então isso é a forma ali que o GTA Wizard ajuda a combater esses RTA. RTA
pessoal mais leigo, né, que pode estar assistindo a gente, é Real Time Assistance, então é quando o cara ele vai no solver e fica mexendo no solver enquanto tá jogando a mão, né, e não precisa nem dizer que isso é proibido. Então, assim, o que eu acho sobre esse assunto? Não é algo que eu pensei muito, mas eu acho que depende do grau do que foi feito, sabe? Eu acho que um RTA de alguém que foi pego mexendo num solver enquanto estava jogando, eu acho que esse cara não tem que voltar. Não acho que isso aí é algo que a gente deva perdoar e ele deva voltar pro pool, não. Acho que isso aí é uma grande afronta ao nosso esporte da mente, nosso jogo de habilidade, que eu acho que não deveria ter segunda chance, né? Mesma coisa de conluio. Alguém que já fez conluio, pra mim, não deveria ter segunda chance. Alguém que já foi comprovado que numa mesa final tá fazendo conluio com outro jogador, por exemplo, pra mim não deve ter uma segunda chance. Agora tem coisas que são níveis menores, né? Que, por exemplo, uma chart pré-flop, que durante muitos anos todo mundo usava, e aí depois os sites começaram a ser mais agressivos com isso, mas é uma coisa do pré-flop, ali, é uma coisa ali mais básica. Eu acho que se um cara foi banido por conta disso, eu falaria, poxa, eu acho que é ruim que ele ter feito, mas eu acho que esse aí merece uma segunda chance. Eu acho que existem diferentes níveis, acho que alguns níveis podemos dar segunda chance sim, mas eu acho que quando você cruza uma linha, não deveria ter segunda chance. Então eu olharia Só de para perfil para perfil. Só pra você deixar claro aí pros leigos, né? Não no meu caso, do pessoal que estiver assistindo, o que é a chat pré-flop, né? Não, eu já ia falar um pouquinho sobre isso. Ah, sim. Porque primeiro, acho que pelo que eu li da iniciativa, eles iriam analisar caso a caso, mas eu não sei se eles deixaram claro quais seriam os critérios do, por exemplo, não, se fosse isso pode, se fosse isso não pode. Então acho que tem um pouco dessa visão de caso a caso, mas a gente não sabe qual é o critério, né? Que é o que você apresentou, que você acredita. Eu vou deixar ele responder a pergunta que você fez, mas é porque eu queria só colocar um adendo. Eu lembro que era tão comum que tinha muito jogador de time, jogador que nem era de time, que eles colocavam um papel de parede, assim, todas as opções pré-flop. E, tipo, saía foto nos sites, tipo, o cara ganhava um torneio, tava lá a foto do setup dele, com um monte de papel colado na parede com essas... como você deveria jogar a mão em determinada posição. Então só vou deixar o Max completar a pergunta do Renan, mas queria dar esse adendo porque era uma coisa muito comum de se ver. Sim. As pré-flop charts, elas são ali uma guia de mãos que você tem que jogar no pré-flop ali, né? Então, por exemplo, posição do TG. Aí na tabelinha tem ali, jogue essas mãos do TG, joga essas mãos da próxima posição, joga essas mãos do botão e tudo mais. Aí em torneio vai ter, né, 20 Big Blinds, joga essas mãos do TG, 40 Big Blinds, joga essas mãos, 50, tudo mais, né? E, assim, isso, por exemplo, é algo que, como o Itaron falou aí, era muito comum disso acontecer, né? Era uma área que ninguém falava que isso era errado ou não era, e à medida do tempo o pessoal foi começando a entender que é errado sim, que não se devem usar charts pré-flop. Mas eu, pessoalmente, não acho tão interessante usar charts pré-flop pelo seu próprio desenvolvimento como jogador, porque o poker ele não é um jogo estável, né? Então, se tem um cara ali no Big Blind que tá foldando demais, uma chart pré-flop vai me deixar preso numa estratégia, sendo que eu podia estar expandindo as mãos que eu vou jogar aqui do botão para capitalizar nesse erro que ele tá fazendo, né? Então, nem acho que é uma boa estratégia usar charts pré-flop, acho que você tem que aprender o pré-flop. Mas se alguém usa charts pré-flop e é pego por um site, eu acho que, cara, beleza, dá ali, mostra que não é certo e tudo mais, mas não bane o cara pelo resto da vida, sabe? Eu acho que não é tão preto no branco assim. Você sabia que era charts pré-flop? Perfeito. Não, com certeza. Eu perguntei mais no sentido das pessoas, do esclarecer público. pra nossa audiência, Pra né? vocês aí que tinham dúvida. Agora. E é muito engraçado porque, assim, a gente. Acho que foi até no Mundo Pouco a gente postou uma foto, o cara com os charts lá. E aí alguém falou, nossa, os caras estão usando. Eu falei, mas isso é errado? Tipo, estilo Zeca Pagodinho, quando descobriu que o jogo do bicho não podia. Não pude. Não podia. Eu queria ir além, né? Porque, assim, como é que a gente imagina o poker? Né? Se a gente pensar, por exemplo, no poker ao vivo. O ponto essas ferramentas são ferramentas de estudo, onde você precisa usar... O grande problema é você usar ferramentas de estudo em tempo real. Porque enquanto você está jogando, né? Ou durante uma mão, né? No intervalo tudo bem, mas assim, você está usando uma ferramenta de estudo que vai te trazer uma vantagem contra um adversário
enquanto você tá jogando uma mão. Então, na verdade, esse é o grande problema. Acho que talvez seja a grande dificuldade ética que a gente tem tanto no online e até em alguns momentos, né, que são quando são mais claros, no ao vivo. Então, acho que essa é basicamente a grande questão quando a gente fala sobre a segurança do jogo. Perfeitamente. É como se fosse... Se eu estivesse fazendo uma prova e estivesse tendo alguma forma de consulta. Tá colando, cara, né? você... Colando. Pescando, né? Pra quem é daqui, aqui é pescando, tá? Como é que é aí no Centro-Oeste, ô Max? Falam colando mesmo. Colando. Tudo bem. Pescando, velho. Pescando. Você pescava muito? Quando... Pescava. Bastante. Eu também não. Eu vou estender um pouquinho essa discussão, Max. Eu não sei se você viu o que aconteceu com o Tony Lin nesse final de semana. Ele foi... Tony Lin, pra quem não sabe, ele era embaixador do GG Poker e ele foi acusado de dar assistência ao vencedor do último GG Millions, né? Isso aconteceu já semana passada, já aconteceu faz um tempinho. E aí depois ele foi desqualificado do WSOP Super Circuit, que ele estava jogando ao vivo por causa dessa acusação. E pouco tempo depois ele assumiu que ele tinha, de fato, auxiliado um amigo. E aí, no caso dele, segundo o relato dele, ele estava jogando o live, eles tinham um grupo lá no Discord, e aí o cara estava numa ligação, de vídeo no Discord, e mandou para ele entrou uns 10 minutinhos ali durante o break, e durante o break o cara perguntou uma mão ou outra, e ele opinou como deveria jogar. E aí depois eles desligaram essa ligação, o cara acabou ganhando o torneio e mandou $100 para ele no grupo do Discord e agradeceu ele. Só que qual que é o problema? Nesse grupo do Discord que eles tinham, o terceiro colocado tava também. Porra! E aí o terceiro colocado falou, porra, Caraca, não era muito legal, né? véio. Vamos acreditar que a versão do Tony Lin seja o que realmente aconteceu. Como é que você analisa esse caso? Se foi realmente um conselho no intervalo, não vejo nenhum problema, cara. Não, ele tava no intervalo dele, ele tava no intervalo do live dele, e o campeão tava jogando o torneio. Ele pegou e falou, não, o cara falou, o que eu faço dessa mão? Alguma coisa assim. E aí ele falou, não, essa mão você tem que fazer tal coisa, entendeu? Entendi. Isso aí é o clássico ghosting, né? Que era bem comum os times fazerem antigamente. Não sei que times faziam, que times não faziam, que times nunca fizeram, que times que faziam e pararam de fazer. Eu acho que assim como as pré-flop charts era uma coisa que o pessoal não tinha consciência, que era tão ruim antigamente, hoje é muito claro que isso é horrível, né? Você coloca um cavalo seu, por exemplo, para jogar, e aí quando chega na hora que encontra, vai lá e vai um cara muito mais experiente ali para jogar, né? Quando chega na FT, por exemplo. Então, nesse caso aí mesmo, que ele tem, auxiliei só em uma mão, 2 mãos, cara... eu não gostaria de estar na posição de bater o martelo. O que tem que ser feito? Tem que tirar o prêmio inteiro? Tem que mudar a colocação? Não sei como resolveria isso, mas não é certo. Não é certo isso que foi feito, com certeza. Qual deveria ser a punição, eu não sei, sabe? Você que acompanhou o caso de perto durante todo o final de semana, Com leu certeza. tudo, qual a sua opinião? Na verdade, eu me dediquei o final de semana inteiro a isso. E eu acho que talvez uma cadeira elétrica, né? Seria o ideal. A guilhotina é um pouco mais antigo, mas eu acho que caberia também. É porque, tipo assim, beleza, foram poucas mãos, mas às Segundo vezes... o relato dele, né? mas essas mãos podem ter sido as decisivas, tá entendendo? Então, tipo, na hora que ele ofereceu o suporte, na minha visão, né? Na hora que ele deu o suporte, ali morreu a premiação do cara, ele tem que ser eliminado ali. Acabou-se, já era, não tem o que fazer não. Mas acho que foi isso mesmo que foi feito, devolveram o prêmio, o próprio Tony Lin teve que bancar uma parte, ficou com prejuízo grande assim, né? Prejuízo com culpa dele, né? Por ter participado disso e tudo mais. Então, momentos tensos no poker mundial nesse momento. Mais alguma opinião? Mais alguma coisa para falar? Ou podemos passar para o próximo caso? Você, O principal é só conscientizar a galera que é errado isso aí, né? Porque imagina você vai num time de base, você coloca seu filho lá pra jogar num time brincadeirinha lá de futsal, aí chega na final, aí os pais vão lá e jogam no lugar dos filhos, né?
não faz o menor sentido, né? Então, é mais ou menos isso o Gold. Se fosse na família do Renan, eu acho que as filhas dele jogam muito melhor que ele, então não teria até um prejuízo, mas eu entendi o que você quis dizer. Mas é isso, acho que o grande... Eu gostei da sua opinião, porque ela mostra que, assim, cara, o poker é longo prazo em todos os sentidos, não só jogando, né? Na sua carreira. O Tony Lin é um dos caras muito respeitados, várias pessoas saíram em defesa dele por conhecerem quem ele era, e por causa de uma atitude que ele sabia que era errado, ele jogou tudo isso a perder, né? Não sei como é que vai ficar a relação dele como embaixador. Ele é um grande embaixador, não só de site, mas você pensar em um cara na Ásia, né? Que era um cara muito conhecido, era um cara que... A Ásia tem um preconceito talvez até maior do que no Brasil, porque lá eles têm uma noção muito grande de que pôquer é um jogo de azar e é muito difícil mudar essa visão. Então, quando a gente... de alguma forma mancha a imagem de um cara como esse, todo mundo sai perdendo. Com certeza. Patrão, muito bem. Você tá de parabéns, patrão, viu? Ninguém vai esquecer 1 hora de atraso, não. Agora vamos falar um pouquinho, Max, de outro assunto aqui. Em setembro, Phil Hellmuth disse ter ganho 3 milhões em cash game desde 2014, que dá por volta de uns 270 mil dólares por ano, que dá mais ou menos 20 mil dólares por mês. 20 mil dólares, tá? Disse estar 110k up esse ano e desafiou qualquer um para um desafio de cash game ao vivo com 500 mil dólares de frente. Você pegaria esse heads up? Primeiro me fala o que você acha do Phil Hellmuth e como é que seria jogar um heads up com ele de 500 mil dólares de frente ali. Você, de alguma forma, se tivesse a oportunidade, aceitaria esse desafio? Cara, quando eu conheci o poker, acho que final de 2014, e eu fui pesquisar, o Phil Hellmuth era meu ídolo. Eu achava que ele era o melhor jogador de todos os tempos, que era o jogador que mais tinha bracelete, né? E aí depois eu comecei a entender que o poker não é necessariamente quanto mais bracelete você tem, melhor você é, né? Então, eu acho que o Phil Hellmuth ele é muito bom em uma coisa: lives contra recreativos. Ele é muito bom ali em fields grandes, né? Fields que não tem tantos profissionais, fields que tem muito recreativo. Ele é muito bom em explorar os recreativos ali e fazer eles cometerem erros. Mas contra profissionais de alto calibre, eu sempre acho que ele vai ser o underdog ali. Sempre acho que ele não vai ser o preferido, porque o jogo dele é muito, muito fora assim, do que seria o teoricamente correto. E quando você pega um cara bom mesmo, ele acaba com você. Em relação a esse desafio, né, cara, 500 mil dólares é coisa pra caramba, né? Então, com certeza, se eu fosse jogar, não jogaria por 100% por minha conta, nem tenho esse dinheiro pra colocar numa mesa. Mas se tivesse como vender uma parte gigantesca da Action aí, eu não vejo por que não, cara. Eu acho que seria um favorito contra ele ali no heads up de cash game, não de sit and go ou coisa do tipo. Acho que pegaria sim, cara. Deixa teu pix aí, que nós vamos de metade. Eu sou você e dou 2 gols pra ele. Pronto. Renanzinho, em qual setor da sua vida tu teria confiança que o Max tem falando sobre esse heads up, se você tivesse algum tipo de desafio? Cara, antes de eu perder minha moto, eu tinha essa confiança. Eu ia pra cima mesmo, com gosto de gás. Eu tava preocupado, não. Aí agora acabou-se a coragem daqui a do pouco homem. a gente vai falar sobre a Viver de Cash, você vai ter uma chance. A gente talvez tenha encontrado a forma de recuperar sua moto. Meu bem. Max, eu quero fazer 2 perguntas sobre esse assunto. Primeiro, eu queria dar um adendo sobre o que você falou, sobre quando o Phil Hellmuth enfrenta um cara profissional, um cara enfim, que joga os high stakes, ou um cara de altíssimo nível, que ele vai estar atrás. Eu acho que talvez a gente tenha visto algo parecido quando teve o desafio de cash game entre o Negreanu e o Doug Polk, né? Talvez tenha sido uma pitada do que esses caras que são respeitados. Acho que não tem como a gente dizer que Negreanu e Phil Hellmuth não são grandes ídolos do poker, digamos assim, né? Foram grandes jogadores em determinadas questões, em determinados aspectos, mas que enfrentando os maiores jogadores do mundo talvez fiquem um pouco atrás. E agora, mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Você acha que o Phil Hellmuth ele realmente tem ele acredita em tudo que ele fala? Você acha que ele acredita que ele é o melhor do mundo? Você acha que ele acredita nisso? Ou você acha que ele, tipo, de alguma forma é um fanfarrão mesmo e se engana, né? Como é que
Como é que você vê essa personalidade dele? Cara, eu realmente acredito que ele acredita que ele é o melhor do mundo. Eu realmente acredito que ele acha que ele é tão bom quanto ele acha. Eu acho que isso é maravilhoso pra ele, porque a gente Sim. sabe que no poker a confiança ali é muito importante pra você conseguir executar as coisas corretas, né? Então, se for pra você ser meio iludido entre você ser muito ruim ou você ser muito bom, eu acho que nenhum dos dois é bom, mas eu acho que é melhor você ser iludido em ser muito bom, assim. Então, mas eu realmente, cara, eu acho que ele realmente acredita naquilo que ele tá falando. Tipo que nem um líder de seita, assim, sabe? Que você fala, pô, mas o Sim. cara não sabia que ele tava enganando todo mundo. Cara, ele se convenceu da própria mentira dele, e aí é aquilo, né? Aquilo se tornou a Resumindo, verdade. se o Phil realmente vendesse confiança, a gente tava comprando, É. porque é o grande diferencial. Cara, você fala muito bem sobre esse assunto. Já pensou em criar um canal no YouTube? Ei! Rapaz, tava pensando. Não sei se isso Tá compensa muito, ficando não. Não sei se dá pra esperto, crescer, não. né? Rapaz. É, pra descontrair aqui, É, né? podia trabalhar com isso, né? Pô? Isso é. Não, mas beleza, vamos. É interessante, acho que é isso mesmo sobre o Phil Helmut. Foi legal ouvir essas opiniões. E agora vamos para as partes pessoais, vamos falar da carreira do Max, vamos falar do que interessa. Eu tô com a pauta aqui, antes da gente ir para os assuntos mais recentes, acho que é te conhecer um pouquinho melhor. Pelo menos o meu produtor, né, que escreveu a pauta aqui, quer te conhecer um pouquinho melhor, você contar um pouquinho mais sobre a sua história. Você começou no poker 2000, você falou 2014, aqui tá 2015, assim como os muitos jogadores sem bankroll e jogando free rolls. Esse caminho, 10 anos depois, segue sendo viável? Você acredita que um cara ali que tá jogando free roll, sem bankroll, ele conseguiria, 5, 10 anos depois, ter uma carreira sólida dentro do poker? Eu acho que hoje mais ainda do que quando eu comecei, né? Porque hoje, por exemplo, existe o metagame, time de cash game que pega desde os níveis mais baixos ali. Quando eu comecei era só torneio, né? Sit and go e coisas do tipo. Eu acho que é um pouco de perda de tempo você fazer o que eu fiz, que é ficar jogando free roll ali, porque se você tem dinheiro para investir, você vai ganhar muito tempo investindo. Naquela época, né, eu estava na universidade, eu não tinha dinheiro para colocar no poker, né? Eu tinha ali o quê? Uns R$ 100 por mês, R$ 150 por mês, não tinha como colocar isso no poker. Então, era o caminho que eu tinha, era jogar os free rolls ali. Mas eu acho que se você tem dinheiro, eu acho que seria perda de tempo você começar com os free rolls, mas caso você não tenha, eu vejo que ainda é mais fácil do que era antigamente. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, porque é uma pergunta, na verdade, que eu tenho uma dúvida muito grande. Você falou, pô, é uma perda de tempo você estar ali nos free rolls, porque se você investir, o caminho vai ser muito mais rápido. Você não acha que essa casca que você criou jogando os free rolls, no sentido de, cara, tô sem grana, esse TM pequeno aqui me ajuda muito, essa jornada, ela é muito valiosa e que talvez, não, pô, vou entrar no metagame, vou começar a jogar ali stakeado, os meus resultados no primeiro mês já podem me dar uma lucratividade que isso vai me trazer um conforto, começar a ganhar uma grana. Você não acha que essa jornada que você teve pode ter sido diferencial entre você ter virado um grande jogador de pôquer? Porque às vezes quando vem tudo muito fácil, pô, comecei a jogar, entrei no time, começou a dar tudo certo, 6 meses sacando, comecei a ganhar um dinheirinho, depois de um ano já comecei a subir, começou a dar tudo certo. Você não acha que talvez não passar por esses perrengues pode, de alguma forma, não te elevar para um nível tão alto no futuro? Cara, eu acho que, sinceramente, não, porque o poker já tem muito perrengue, já tem muita dificuldade, né? Até no cash game, que a gente fala que tem menos variância que o torneio, por exemplo, é muito difícil de se profissionalizar. Então, já vai ser difícil pra caramba você tá com as condições perfeitas aqui, conseguir se tornar um profissional. Imagina se você ainda tem que fazer um monte de trabalho para chegar um pouco mais próximo aqui, né? Então não acho que essa troca de, pô, vou ralar aqui para realmente botar o pé na lama e fazer do jeito mais difícil vale a pena. Eu acho que na verdade você acaba, se você tiver condição, né, você acaba perdendo
o seu tempo. E naquela época eu fiz isso por falta de opção também, né? Então eu sabia que eu ia pro cash game, e não tinha time de cash game, não tinha. Acho que na época só o Cláudio Davino que falava uma coisinha ou outra de cash game. Tinha um fórum no Mais EV que o pessoal falava muito entre eles ali, né? Mas eram as coisas um pouco mais avançadas, então não tinha um caminho, eu não sabia o que eu ia fazer, né? Só que eu botei ali, fiquei muito tempo jogando Cash Live também, até que finalmente eu fui pro online. Mas eu acho que não compensa, porque poker já é difícil o suficiente por natureza. Então, se você quiser colocar mais dificuldade, eu não vejo pra quê. Ô, Renanzinho, agora a gente vai falar sobre faculdade, que é a segunda pergunta da pauta. Vou deixar você, que é um cara muito estudioso, fazer a pergunta pro nosso querido Max Tenho Lacerda. quase 3 faculdades, sabia? Max, você, cara, que cursou, né? Geologia lá na UNB, né? O UNB é a Universidade de Brasília, né? Exato. Olha, acertei? É? Olha só. Chutou bem. E desistiu. Oxi, não tinha visto isso. E desistiu do curso, né? Por isso que eu falei que tinha a ver com Pronto. você, entendeu? Você tem quase Tem três. muito a ver comigo, na verdade. Como teria sido sua vida se o poker não tivesse aparecido? Você acha que podia estar contando parada em algum lugar? Não, tô brincando. Foi muito bom. Essa foi muito boa. Cara, vamos lá. Eu entrei em geologia ali, né? Eu acho que é bem difícil fazer uma escolha certeira ali com 17 anos. E eu acabei entrando na geologia por ser o que eu já tinha um pouco mais de contato, né? Pelo meu pai ser geólogo ali. Eu me interessava por química, por geografia. Eu falei, cara, será que tem alguma coisa aqui? E eu entrei no curso, eu vi que não era muito aquilo que eu queria. Já descobri o poker logo no primeiro semestre ali de universidade. E aí, nesse tempo que eu fazia o poker tentando dar certo, eu já sabia que não ia ser geologia meu caminho. Muito provavelmente ia ser o poker, mas eu ia tentar outro caminho. Então, eu tava tentando fazer uma transição interna na UNB para psicologia, porque me interessava muito a área organizacional ali da psicologia, não tanto a área terapêutica, mas o que eu tava lendo nos livros que eu estudava ali na época, e mais essa parte organizacional de empresas mesmo. Só que, assim, não era minha paixão, era algo que eu fazia porque eu não podia ficar, né, sentado aqui em casa enquanto eu tentava fazer o poker dar certo, sem estar fazendo nada ali da minha vida, sem estar tentando fazer nada da minha vida, como se o poker não fosse isso, né? Mas, enfim, é bem difícil para a família entender isso e eu acho que eles nem estão errados nisso, sabe? Eu acho que o poker você tem que provar através de resultado, não através de, confia em mim, né? Não, vai lá, tenha resultado, para que aí você consiga exigir o respeito, né, ali dos teus familiares. Mas, assim, eu acho que se não fosse o poker, o que eu gostaria de fazer seria música, né, mas o mercado de música é muito complicado, é muito pouco dinheiro, ainda mais no que me interessa, que é o rock e tudo mais, rock mais internacional também. Então, acho que seria bem difícil fazer dar certo isso aí. Mas seria o que eu gostaria de fazer se não fosse o poker. E se não fosse a música, aí eu acho que eu faria alguma coisa dentro da psicologia, assim, organizacional, dentro de uma empresa. E aí, caso não fosse isso também, aqui em Brasília é a terra do concurso público, então qualquer coisa eu ficava aqui uns 5 anos estudando para passar num concurso. Então seriam esses aqui as minhas opções. Mas o poker, depois que eu descobri ali e vi a oportunidade, sempre foi a opção número 1. E você, Renanzinho? Quais são as faculdades que você estava fazendo? Peraí, deixa eu só fazer uma observação aqui do que ele estava dizendo, porque é muito interessante essa parada da gente que luta pra acabar com o preconceito relacionado ao poker, né? Porque, por exemplo, se tu passa... 2 cafezinhos? Não pode continuar. Se tu passa, dando um exemplo, tu passa 5 anos estudando pra faculdade, por exemplo, aí teus pais podem ser... Estudando pra faculdade? Não, fazendo faculdade, desculpa. Estudando pra fazer uma profissão. Teus pais podem te dar todo o suporte, não, porque meu filho tá estudando, né? Ou tu passar 5 anos estudando pra um concurso, eles podem dizer, não, meu filho tá estudando pra um concurso, vou dar o suporte pra ele aqui. Mas tu passar 5 anos, digamos assim... 5 meses no baralho já... estudando também, claro que atrás de atingir um objetivo, mas como o objetivo não é claro, não é convencional, né? Você já não tem esse suporte, né? Então, tipo, vai muito disso também, que às vezes isso dificulta muito pra pessoa conseguir prosperar nessa parada, né? Ainda bem, né? Já pensou se todos os pais que bancam os filhos colocassem eles pra jogar baralho?
O futuro... Acho que no começo ia ser bom, né? Mas depois só ia ter reggae. Não, pô, o futuro é esse, pô. É? O futuro é esse. Se Deus quiser. Vai colocar Faz suas sentido. meninas pra jogar baralho? Com certeza. E aí, Max, o que você achou sobre essa analogia perfeita do nosso contador de parada? Cara, eu acho que é bem por aí mesmo. Eu tenho uma coisa que o pessoal vejo que eles pecam muito, que é assim, não necessariamente, eu acho que varia de família para família, né? Mas eu acho que seria mais sobre qual seria o seu, como é que eu vou dizer? Qual seria o seu, como você se relaciona com o que você está fazendo do que ao invés do que você está fazendo. Então, por exemplo, pô, seu pai estiver acordando todo dia 7 horas da manhã para estudar poker, né, para você ficar ali rodando ali as coisas no PeoSolver, e depois você pausa, grinda, ter uma vida saudável, ter uma vida regrada, eu acho que isso aí daria mais chance de mais pais falarem, não, pô, isso aqui é algo, você se esforça para explicar o que é para você ter uma maior chance. Só que agora você acorda meio-dia, né? Sai para beber todo dia, fala, ah, não, tô tentando fazer o poker dar certo aqui. Não, pô, minha família não me entende. Pô, aí é foda também, né? Então, eu acho que é comum sofrer isso, porque é uma atividade não convencional, e é isso que faz nossa atividade ter tantas oportunidades, porque se fosse uma atividade convencional não teria as oportunidades que existem hoje, mas realmente é uma barreira que todo mundo vai ter que passar em alguma escala. Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe vai falar, não, vai lá, vai, fica aí tranquilo. Não, você vai em algum momento ter um embate ali, e para mim são momentos vão ser mais difíceis para uns do que para outras pessoas, só que sempre pense que você tem que provar seu ponto através de resultado, né? Não através de convencimento. Através de resultado é atitude, eu diria. Pô, Tu fez quantos semestres da psicologia? Oi? Tu fez quantos semestres da psicologia ou nem começou? Cara, eu peguei um monte de matéria ali. Ah. Eu tinha que ter umas matérias para tentar. Eu tinha que ter 2 semestres da psicologia completos ali, só que eu peguei matéria depois, matéria de antes. Mas foi mais ou menos aí, uns 2 semestres ali de matéria picada. Pô, o homem é bom, o homem é bom. A gente recebeu muitas perguntas no Discord, que ainda vão vir, mas muitas estavam no sentido de como deu certo como um jogador de cash game, né? Era um pouco, um pouco mais ou menos isso um pouco mais ou menos é ótimo. Era mais ou menos isso que a forma geral ali do que estavam perguntando, né? E eu acho que isso talvez seja a resposta para todo mundo que veio do Discord. É tipo, cara, se você quer se dedicar ao poker, você vai ter que levar isso como se fosse uma faculdade, como se fosse um trabalho regrado e tudo mais. E é muito difícil você ver alguém com 18, 19 anos com essa mentalidade. Não, beleza, eu vou estudar aqui, acordar cedo. E quando tem essa mentalidade, vai para medicina, vai para cursos mais convencionais. Então, assim, é complicado você juntar essa disciplina que é necessário, que você citou, e com esse estilo de vida mais rebelde de falar, cara, quero ser jogador de poker, vou tentar algo fora do comum. Então é quase como se fosse impossível essa equação acontecer, né? Mas é bem por aí mesmo. Então, pô, bacana. Parabéns pro cara que colocou essa pergunta, que fez e que ainda trouxe essa reflexão. Tá pro nosso vendo? convidado. Muito bem, aí, ó, isso mesmo. Vamos falar um pouquinho também agora, Max, da sua questão de criação de conteúdo, né? Quando é que você decidiu começar a criar conteúdo? Como é que tem sido essa jornada? Daqui a pouco a gente vem para a polêmica pauta do YouTube. E me fala um pouquinho também se o cash game ainda tem muito a crescer no Brasil, né? Você acha que você tem uma sensação de que tem pouca gente falando sobre cash game? Vou começar com a do falando sobre o cash game aí, que foi a última. Eu acho que hoje em dia tá aumentando muito em relação ao que era 5, ainda mais 10 anos atrás. 10 anos atrás ninguém falava de cash game no Brasil. A única pessoa que eu realmente seguia na época, me inspirou muito, foi o Gabriel Goff. E ele ainda falava de cash game de Omaha, né? Então, não era nem cash game de No Limit Hold'em, porque os poucos brasileiros que eram profissionais de cash game de No Limit Hold'em, eles eram muito low profile. Então tava só ali no Mais EV, conversava entre eles, grupinho do Skype e tudo mais. E hoje em dia, né, pleno 2025, o que a gente tá vendo é uma expansão absurda do cash game, principalmente o ao vivo, né? O que eu tava conversando aqui com o Itaron antes de começar o podcast, cara, é um evento atrás do outro. Toda semana tem um evento de cash game ao vivo, toda semana, né, o BSOP, quando colocou o cash game lá, mostrou ali que o cash game realmente era
algo que saiu um pouco debaixo dos panos, né? Que eu lembro que antigamente nos outros BSOPs o cash game tinha que ser lá na H2, porque teria algum problema do cash game acontecer no mesmo salão, e hoje em dia tá tudo muito tranquilo. E eu acho que o Zinhão e o Saulo foram um dos grandes. Isso aqui no ao vivo, né? Mas o Saulo e o Zinhão foram um dos grandes responsáveis pela mudança que aconteceu no mercado brasileiro de cash game, né? Então, quando eles começaram o BRPC na época, que hoje é um metagame, você contava nos dedos os profissionais de cash game, de No Limit Holding, contava nos dedos. E hoje, nossa, o que mais tem é profissional brasileiro. Então eu falo que existe um cash game online pré-metagame e pós-metagame, né? E aí todo o mérito ali do Zinhão e do Saulo que, pô, criaram essa empresa que hoje eu tenho a felicidade de ser sócio, fui o primeiro aluno deles ali quando surgiu o metagame e mudou completamente o mercado do cash game aqui. Aí eu acho que o pessoal tá falando mais, eu acho que o pessoal vai tender a falar mais ainda, porque esse movimento que está acontecendo no ao vivo vai acabar respingando para online, e já também junto com tudo que a Metagame construiu, a gente vê que o cash game está em outro patamar do que estava há 10 anos atrás, por exemplo. E como é que foi a sua jornada para criação de conteúdo, né? Como é que surgiu na sua vida e como é que tem sido? Massa. Então, eu me tornei profissional de poker em 2019. Só que antes disso, eu já tinha feito um blog no Mais EV. Então tem um blog meu no Mais EV que eu fiz em 2018, que era que eu tinha 10 mil reais de bankroll e queria transformar esses 10 mil reais em 60 mil reais até o fim do ano, né? Então eu sempre tive essa questão de me expor um pouco assim. Não sei muito porquê, eu acho que naquela época era mais para eu conseguir colocar meus pensamentos, né? Colocar ali como que estava sendo minha jornada, né? Ter apoio de outras pessoas, né? Tava num começo muito inseguro, né? Não sabia, não tinha time de cash game, não tinha nada, eu tinha que fazer pelas minhas próprias pernas. E eu também olhava que, cara, quem sabe no futuro isso aqui eu consiga colher algum fruto com isso aqui, né? E o pessoal sempre foi muito receptivo quando eu decidi me expor. Eu sempre quis me expor de uma forma bem transparente, honesta, de se eu vou falar alguma coisa, eu vou falar o que eu realmente acredito que seja verdade, não vou ficar querendo esconder alguma coisa. E aí, em 2019, eu fiz um blog, porque assim que surgiu o metagame, que na época se chamava BRPC, que o Saulo e o Zion falaram, pô, Max, vamos colocar o dinheiro aqui e você vai jogar pra gente NL201 aqui no PokerStars. Eu falei, cara, eu acho que agora eu vou me profissionalizar. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tentar me dar as maiores chances de fazer isso aqui dar certo. E aí foi quando falei, cara, vou fazer um outro blog no Mais EV. Então eu tinha feito aquele meu primeiro blog, eu quase consegui os 60 mil, terminei ali com 47, 50, alguma coisa assim. Eu falei, cara, vou fazer um blog público aqui que eu vou compartilhar meus resultados todos os meses e vou compartilhar essa minha jornada. Porque se eu tiver que compartilhar isso aqui publicamente, eu acho que as chances de eu fazer tudo que eu posso para fazer isso aqui dar certo aumentam. Eu não tô só comigo, né? Não tô só com os meus backers, mas eu tô publicamente mostrando ali ou meu sucesso ou meu fracasso. Então, ninguém quer, pô, fracassar em público, né? Então, eu ia me preparar ao máximo para as sessões, ia estudar o máximo que eu conseguia, ia tentar fazer o máximo de volume que eu conseguia, ia tentar jogar com a maior qualidade o possível. E foi daí que começou o YouTube. Porque junto com esse blog, eu resolvi fazer um canal no YouTube também. Então, mais pro final assim desse blog, não lembro se foi 2019, 2020, eu resolvi fazer um desafio, que era, se eu não me engano, ganhar 10 mil dólares em um mês ou 15 mil dólares em 2 meses. Foi meu primeiro desafio. E aí eu falei, cara, vou usar esse desafio aqui para criar meu canal do YouTube. Então, naquele começo, era bem para compartilhar a rotina como jogador profissional de cash game. Acabei que fiz esse desafio, deu certo esse primeiro desafio, lancei outro, depois deu certo também. E aí, nesse começo, era bem assim. Era bem para mostrar minha jornada, para me expor um pouco mais. Eu já via que surgiriam oportunidades de me expor no mercado, de falar mais sobre o cash game, de, né, falar sobre esse mercado que não era tão falado naquela época, e ainda hoje não é tão falado o cash game online assim, se você comparar com os MTTs, pela própria natureza do negócio, nunca acho que cash game vai ser maior que MTT. Mas aí foram esses os motivos. E aí, de uns anos para cá, eu comecei a transicionar mais para conteúdos para iniciantes, né? Então aquilo era eu editava meus vídeos, eu gravava com o que vinha na minha cabeça, live session, minha sessão de estudo, e depois falei, não, vou fazer uma coisa mais organizada aqui e começar a fazer mais conteúdos para iniciantes, né? Então foi ali em 2019 e 2020 que meu canal do YouTube começou. E passando um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? Você expôs isso, gravou alguns vídeos, tentou usar a sua plataforma para falar sobre isso, e seu canal foi banido do YouTube. Então,
Outros canais passaram por isso. Eu cheguei a conversar não sei se você conhece o Emerson Sheik. Ele participou do Poker de Boteco, ele comentou comigo todo o que ele estava passando. A gente conversou sobre o que a gente estava fazendo, de entrar em contato com a CBTH, de tentar juntar pessoas para fazer isso. Outros criadores de conteúdos internacionais e também nacionais de poker tiveram esse problema. O Mundo Poker também passou por alguns strikes e tudo mais, a gente conseguiu reverter. Ano passado a gente teve a queda do nosso Instagram, né? A gente ficou 2 semanas sem o Instagram, tivemos que entrar com processo, ganhamos o processo, até hoje não recebemos, mas ganhamos o processo, voltou ao ar e tudo mais. Mas assim, a gente tem visto um problema em relação a isso, né? Então eu queria que você falasse como é que está sendo o seu processo e o que você acha sobre isso. Qual que é o futuro que você vê para criadores de conteúdo, né? Hoje a gente tem um cara gigantesco como o Rômulo Dória, tem mais de 200 mil seguidores e no poker a gente tem o Dog Poker, se eu não me engano já está perto de bater 1 milhão e tudo mais, tem o Wolfgang que bateu mais de 1 milhão, tá gigantesco. Então como é que você vê esse mercado e como é que tem sido enfrentar esse desafio para você? Que assim, a gente escuta essas histórias de como foi bacana a sua carreira, o seu crescimento, e esse deve ter sido um baque gigantesco. Uhum. Eu queria primeiramente agradecer vocês aqui por... Cara, logo depois que eu gravei o vídeo ali, vocês vieram e me chamaram aqui para falar sobre isso, então fico muito feliz, muito agradecido com a postura de vocês, mostra que realmente vocês estão muito preocupados com o poker, assim como deve ser, e queria primeiramente agradecer vocês por me darem esse espaço para falar sobre isso aqui, então muito obrigado. Mas a gente deixou 1 hora, é para você perdoar 1 hora lá atrasada, entendeu? Só pra... Foi por isso o motivo, né? Toma um cafezinho, Renanzinho, você tá precisando. Manda bala. Vamos lá. Então, vem acontecendo um movimento no YouTube desde o começo desse ano. Não sei se tem alguma relação com a regulamentação das bets aqui no Brasil, ou algo do tipo, mas que eu nunca tomei nenhum strike no YouTube, por isso que me surpreendeu tanto esse banimento. Mas alguns vídeos meus, eles colocavam lá, Max, esse seu vídeo aqui foi restrito para maiores de 18 anos. Aí no e-mail já tinha, né? Minha advogada já tá com todos esses e-mails, inclusive. O que você deve fazer agora? Nada, já foi feito o que era necessário, seu vídeo só é para maior de 18 anos, beleza. Beleza, nunca aconteceu nada. Então, tava começando a ser mais frequente, então eu pegava alguns shorts e falava que era para maior de 18 anos, um vídeo ou outro falava que era para maior de 18 anos, mas, novamente, nunca tinha tomado nenhum strike, até hoje nunca tomei nenhum strike na minha vida no YouTube, e vem que quando dia 2 de agosto eu recebo uma mensagem no Instagram e alguém me fala assim, Max, você deletou seu canal do YouTube? O que tá acontecendo? Era um sábado. Cara, como assim? Não é possível, porque... Eu não sabia que estavam excluindo canais do YouTube, né? Eu acho que o meu aconteceu isso aí. Foi um dos poucos que aconteceu isso, então não estava acontecendo com muitos canais, então não sei o que eles usaram para fazer isso. E eu fui ver e meu canal tinha sido banido do YouTube. Eu não fui só excluído do YouTube, como eu fui banido do YouTube, porque eu tinha um outro canal em inglês e excluíram meu canal também, porque falaram, não, você está banido do YouTube, você está querendo passar por cima da nossa regra tendo um outro canal aqui. Então os 2 canais que eu tinha foram excluídos. E aí tentei de tudo, cara, para conversar com eles ali. Mandei e-mail, em menos de 10 minutos mandaram uma resposta automática falando que a decisão é não reversível, que não tem o que fazer. Tentei ir atrás, aconteceu um pouco depois com o canal de Omar, do Jay Nendes, ali, que foi banido, foi excluído do YouTube, e aí ele fez um alarde no Twitter lá, e aí voltaram com o canal dele, né? Então, aí eu fui conversar com ele, ele falou, não, faz isso aqui, Marcos, que pra mim deu certo. Aí eu fiz as mesmas coisas, né? Que foi basicamente ir no Twitter, escrever uma mensagem igual a mensagem que ele escrevia, tentar conversar com alguém do YouTube que não seja um robô, porque eles não me deixavam falar com ninguém. Aí uma pessoa foi lá, falou comigo no e-mail, né? Eu escrevi tudo, falei tudo que eu faço, falei que não, né? Falei o que é o poker, e falei que eu nunca divulguei o poker como jogo de azar, nunca divulguei nenhum jogo de azar, algo do tipo. E aí não deu em nada. O cara falou: não, entendo o seu ponto, mas nossa decisão aqui é irreversível. Então, não me falaram o porquê disso, só falaram ali, se não está de acordo com a nossa política tal, né? Aí, eu não sei o que acarretou isso, né? Se foi por eu não ter colocado meus vídeos para maior de 18 anos, sendo que eles nunca pediram isso. E o que mais me surpreendeu foi que nunca tive nenhum aviso. Porque eles já falaram, Max, isso aqui que você está fazendo
qualquer coisa que eu estivesse fazendo, não sei o que poderia ser, tá errado, porra, beleza, excluo todos os meus vídeos, faço tudo que vocês falarem, porque meu canal era muito importante ali para iniciantes, né? Então, poxa, toda hora alguém me mandava mensagem falando que ajudou, que, poxa, foi muito legal, aprendeu a jogar poker comigo e tudo mais. E aí o YouTube nunca nem me deu uma chance de corrigir qualquer coisa que eu estivesse fazendo errado, que até hoje eu não sei o que eu fiz de errado, sabe? Então, isso foi a minha maior indignação e aconteceu com outros canais, né? Eu sei que um pouco antes do meu, o canal do Carmagnani foi excluído também. Não sei por quê, eu sei que ele tá com outro canal hoje em dia, não sei se o YouTube fez alguma coisa. O canal do Shake foi excluído também. O canal de Spin and Go 3 Max também foi excluído aqui, né? Então parece que não são os canais. Eles não vão excluir os canais muito grandes, como por exemplo o Doug Poke ali. Porque eu acho que ele, por ser um canal muito grande ali, ele já tem contato mais próximo do YouTube, né? Mas o meu canal ali que estava com 30 e poucos mil inscritos ali, eles foram lá e excluíram sem me dar a menor chance de né, conversar e entender o que eu fiz e a menor chance de corrigir qualquer coisa que eu tivesse feito de errado, que até hoje eu não sei o que pode ter sido, sabe? Então é essa situação que a gente tá hoje aqui. Eu queria fazer duas perguntas. Uma primeiro pro Renan aqui, que assim, cara, você tá começando sua vida como criador de conteúdo ali, 2, 3 anos mais ou menos. Como é que você... qual que é a sua preocupação nesse sentido de talvez você tá criando seu canal no Instagram, pode ir pro YouTube em algum momento, qual que é a sua preocupação pessoal mesmo? Assim, caraca, velho, pode ser que eu esteja colocando toda uma energia em algo que Pode acordar e não ter mais, né? Pra falar a verdade, eu nunca parei pra pensar nisso, né? eu só ia fazer, mas torcer pra Tipo, dar certo. na época que o perfil do Mundo Poker foi derrubado, a maioria dos meus conteúdos, praticamente todos os meus conteúdos, eu produzo pro Mundo Poker, né? E tipo, quando o perfil foi suspenso, sumiu tudo do meu perfil. Então meu perfil se acabou. Eu olhei e disse, meu Deus, cadê tudo que eu fiz? Perdi tudo e tal. Mas logo em seguida voltou, então eu meio que... inconscientemente eu meio que me confio que se der um problema eu vou conseguir reverter, tá entendendo? Mas numa parada dessa, eu lembrei de quando eu tinha conta em site de aposta, que eu ganhava muito, né? Dava uma runada lá. Quando tinha alguma estratégia campinha que dava certo. E às vezes tinha site que fazia isso, pô, bania a conta e acabou, se perdi o dinheiro e foda-se, tá ligado? E não tem como recorrer, não tem o que fazer e tal. Aí quando tu falou essa parada de que não deu pra conversar, não tem como ir atrás, aí eu me lembrei de como eu me sentia com essas casas, eu não tinha o que fazer, tá entendendo? Era assumir o ferro e tal, tá, e pronto, tá entendendo? E agora eu vou tentar fazer uma opinião aqui em relação a algumas coisas, que é se a gente analisar o próprio YouTube, vamos imaginar que a regulamentação das apostas esportivas fez com que o poker, por não ser regulamentado, tenha entrado como algo proibido. Ok, vamos pensar que é isso. Aí a gente vai para os canais internacionais, que também estão sendo derrubados. E não há nenhum tipo de processo parecido acontecendo lá. Tem a BBB, né, que é o novo imposto que o Trump está querendo passar e provavelmente vai entrar ao ar no ano que vem, né? A proposta é entrar no ar, não sei se é em dezembro ou em janeiro, e isso poderia, de alguma forma, entrar como uma taxação do poker, mas isso não transformaria o poker em jogo de azar ou de alguma forma proibido, a não ser que a gente comece a pensar que tem aquela questão de cassinos físicos com o poker online nos Estados Unidos, que existe, né? Tanto que teve a Black Friday, Full Tilt e PokerStars deixaram de operar nos Estados Unidos, e hoje em dia eles só podem operar estado a estado. Mas assim, é difícil você conseguir correlacionar todos esses banimentos de diversos países diferentes em uma razão só. Então, assim, eu estava tentando criar
uma lógica para esses banimentos e para essa ação, mas fica muito difícil de fazer. Você conseguiu entender alguma coisa, Max? Se você tivesse que falar, cara, eu acho que o motivo é esse, você consegue fazer uma análise de qual foi o motivo dessas quedas de canais de poker no YouTube? Cara, eu consigo pensar que pode ser alguma coisa, que pode ser algo, mas ao mesmo tempo eu vejo canais que fizeram e fazem isso ainda e continuam operando. Que seria o quê? Durante 6 meses eu tive um contrato de patrocínio com um site de poker. E eu divulgava esse site de poker, né? Eu falava lá, e pessoal, ó, quem quiser criar uma conta nesse site de poker, que só tem poker inclusive, né? A conta tá aqui. Então eu acho que esse CTA que eu fazia para criação pode ser que esse tenha sido o motivo que eles me baniram. Porque eles falaram, não, ele tá fazendo um CTA como se fosse pro Tigrinho. Igual aquele pessoal, né? Ah, pessoal, quer ganhar dinheiro? Aqui, o Tigrinho tá pagando hoje, né? Esse tipo de coisa. Então, se eu tiver que chutar que foi alguma coisa, eu diria que foi isso. Mas, novamente, eu nunca tomei nenhum aviso que não poderia fazer isso, nunca tomei nenhum... Cara, ó, isso aqui não é legal, tira esses vídeos. Não, vários vídeos que não tinham nem nada a ver com isso, que eu nem fazia nenhum CTA, foram colocados para maiores de 18 anos, então eu não conseguia nem enxergar um padrão, entendeu? E aí, do nada, baniram meu canal, excluíram meu canal. Mas se for para chutar, eu diria que pode ser algo em torno disso aí, porque eu nunca prometi ganho fácil, eu sempre falei, inclusive, falei aqui, né, que poker é difícil pra caramba, que poker não é pra quem tá precisando de dinheiro, que poker é algo que é difícil fazer dar certo, que não existe dinheiro fácil no poker, então nunca criei nenhum tipo de falsa narrativa ali pro poker de dinheiro fácil. Então eu chutaria que poderia ser isso. Por ser um site de poker que não está regulamentado, eu talvez não poderia falar sobre esse site, sabe? Entendi. Pode falar. Tipo assim, isso talvez já indique que não existe uma análise aprofundada, né? Tipo, eles devem pegar um padrão específico, um pedaço do vídeo, um trecho, alguma coisa, junto num pacote e pronto. Na verdade, é uma IA que eles passam por todos os vídeos e vão... Na verdade, eles mudaram provavelmente a diretriz, passaram uma IA em todos os vídeos, e aí como o Max tinha durante 6 meses, sei lá, deve ter 20 vídeos no mínimo, não sei, fazendo isso, eles meio que, tipo... Ou ele recebeu tanto strike que não deu tempo nem dele receber, dele ver, ou eles falaram, cara, não vamos nem mandar strike, já tem 20 já aqui, banhe logo. Embora. Porque a gente recebeu alguns strikes em vídeos do ano passado. Então, tipo, tinha um vídeo lá do ano passado com o Léo Rizzo jogando golfe e a gente recebeu um strike. Então, eles estavam passando, tanto que a gente teve que ocultar vários vídeos, excluir vários vídeos. Então, acho que provavelmente foi alguma IA que eles meteram e que... enfim, de alguma forma não analisaram alguns casos, né? Então, cara, a gente deseja sorte que a gente reverta esse momento. É um momento de crescimento muito grande do poker. É um trabalho muito grande seu, nosso, de várias outras pessoas. Então, de coração, a gente espera que isso, de alguma forma, seja resolvido e mude em breve, porque, pô, é muito triste a gente perder todo um trabalho. Você passou por isso, a gente passou por isso, o Max está passando por isso. Eu espero que isso seja resolvido. É isso. Então, se você fosse pesquisar, por exemplo, como jogar poker, o vídeo primeiro que ia ser recomendado é ser o meu, né? Tava ali com 300 mil views, que era o vídeo mais relevante ali. E bizarro eles fazerem isso sem darem uma... Eu acho que o pior é dar uma chance de defesa ou explicarem, né? Eu falar, ó, isso aqui que você tá fazendo, que nunca deu problema pra você, não pode fazer mais. Opa, pô, beleza, excluo tudo, vamos lá e bola pra frente. Mas, né, eles resolveram tomar essa atitude que, infelizmente, faz mal pra todo mundo aqui, né? Porque acaba diminuindo o poker, porque quando começa a ficar restrito, canais acabam sendo excluídos, são menos pessoas falando do poker, são menos pessoas falando do nosso mercado aqui, e fica mais difícil pro nosso mercado crescer. Na maior plataforma de vídeo do mundo, que é a primeira coisa, cara, quero aprender a jogar poker, onde que eu vou pesquisar? Pô, YouTube. Aí não tem mais isso, fica muito ruim pro nosso mercado, né? O jeito, Renanzinho, se tudo der errado, vai ser você abrir um OnlyFans pra falar de poker. Não, mas tem uma galera que abre um OnlyFans porque, tipo, no meio que não tem muita restrição. Então, quando vai vender conteúdo, não do que você tá imaginando. Ah, entendi. É sério, cara. E dá pra fazer até um combinado, né? Não, tipo, não era essa. Ah, sim.
Fechou. Agora que a gente tá falando de propaganda, vamos falar sobre o Forbet Poker Team. Fundado há 16 anos, Forbet é pioneiro no poker online no Brasil. Desde o início da sua trajetória até os dias de hoje, foi e segue sendo formador dos principais nomes do poker brasileiro. Por lá já passaram praticamente todos os maiores craques do país, como Yuri Nerdguy, Rafa Moraes, Pabritz, Fabiano Kowalski. Além, obviamente, Thiago Crema, Will Arruda e Éder Campana, que até hoje ainda são jogadores e instrutores. Então, para saber mais informações, acesse agora o Instagram do Forbet Poker Team e saiba mais. Forbet, que é um time de MTT, e agora a gente vai falar sobre um time de cash game. Você já citou algumas vezes, Max, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que é a sociedade, com o Zinhão, com o Saulo e outros craques que você acabou citando. E também que você me contasse, recentemente vocês alugaram uma casa e passaram um tempinho lá, só apenas os sócios. Como é que foi essa resenha, como é que foi essa interação de vocês juntos nessa casa, convivendo e pensando sobre poker? Massa. Pois é o metagame, né? Vim até com a canequinha, porque a gente não perde a oportunidade aqui. E é um time de cash game, como eu falei aqui, surgiu em 2019 ali, naquela época não era nem um time, eu era aluno do Saulo, e aí o Saulo e o Zinhão resolveram colocar dinheiro para eu jogar e dividir os lucros com eles, né? E aí isso acabou se tornando um time, né? Então acabou se tornando um time, na época se chamava BRPC, então até algumas pessoas hoje ainda falam, o BRPC, a gente não, o pessoal faz já mais de 2 anos que a gente mudou para metagame, mas enfim, é porque, na verdade acho que faz mais de 3 anos, na verdade. Mas enfim, é porque a gente bateu muito nesse BRPC, isso que é a mesma coisa hoje em dia, né? E somos um time de cash game, pegamos alunos ali pra mim. O BRPC, pra mim, eu só lembro do Zinhão jogando com aquela camisa azul que eles fizeram no Poker Go. E tem uma foto dele que viajou os grupos tudinho, que é ele sentado reclamando assim no gramado. Não sei se vocês usam essa figurinha pra alguma coisa aí, mas sempre que falam BRPC eu lembro disso. Exatamente. Então, né, a gente surgiu lá em 2019. Eu me tornei sócio deles ali em 2021, não sócio de tudo, mas sim de uma divisão que foi criada. Então, na época, o metagame só pegava jogadores de NL50 mais. Então, a NL50 é aquele jogo em que os blinds são 25 cents e 50 cents. E aí eu vim com a ideia para eles de falar, cara, por que a gente não pega, por que vocês, né, não pegam jogadores ali que jogam mais baratos para formar esses jogadores, né? E ali em 2021 eu virei sócio deles e a gente teve a criação do Metagame Fundação, que na época se chamava BRPC Micro, que era para pegar alunos que jogavam desde NL2 até NL50, né? Então a gente passou a pensar na formação desses jogadores ali. Então, esse foi minha primeira experiência como sócio deles. Eu já era instrutor ali do time e tudo mais, fui o primeiro instrutor também. E aí, mais tarde, eles fizeram uma oferta para mim e mais para 2 ali jogadores do time, que é o Leonardo Soares, conhecido como roqueiro aí na comunidade, jogador que é profissional desde 2010, e o Luiz Chirelli, que foi um jogador que a gente formou dentro do metagame, para a gente se tornar sócio, né? Para realmente comprar uma porcentagem da empresa, ter uma porcentagem de tudo que é metagame. E aí a gente aceitou, né? Compramos ali após várias negociações e hoje somos 5 sócios no metagame. Então, Zinhão e Saulo como sócios fundadores, eu, Leonardo Soares e Luiz Chirelli como os outros sócios ali, totalizando 5. E, né, são vários desafios, já passamos por vários momentos na empresa e a gente sempre fazia essas imersões, né, que você comentou, né, de ficar nós 5 ali durante alguns dias para resolver várias pautas da empresa, para conversar visões mais de longo prazo, né, e até para a gente se entender um pouco melhor, né, porque no mercado que é 100% online, essa comunicação acaba se perdendo um pouco no dia a dia, como a gente ficar um pouquinho distante, assim. E nessa nossa última imersão, foi uma imersão um pouco diferente das outras. Porque tá travado aí pra vocês? Que pra mim eu acho que travou aqui. Não. Ah, não. Não é que a gente ficou não. muito tempo parado. Tá A gente tava muito piscando. concentrado no que você tava falando. Caraca, o Renan tava nem piscando, ele tava assim, caraca, acho que travou. Mas é isso, então a gente fez essa imersão e essa imersão foi um pouco diferente das outras, né? Então a gente sempre aluga uma casa, algum lugar. A gente até quis pegar um lugar um pouco diferente, normalmente a gente fica ali no meio de São Paulo mesmo. E a gente quis pegar uma cidade, uma casa numa cidade vizinha ali, um pouco mais tranquila, né? Saindo um pouco daquela loucura que é São Paulo,
porque o intuito da imersão não era nem tanto de decidir muitas pautas, mas sim entender um pouco melhor a nossa visão de longo prazo e a visão de cada um, o que que a empresa representa para cada um de nós, né? Então, a gente, hoje em dia, já tem muitas outras investidas aí no mercado, além do time de cash game, né? Então, hoje em dia, a Metagame ele é uma holding, que a gente tem algumas empresas embaixo. Então, o próprio High Limit faz parte da Metagame, né? Temos ali a Metagame Optimal, temos a Metagame Content, por exemplo, que é todos os meus cursos, os cursos do Saulo estão embaixo da Metagame Content. Temos o Metagame, que é o time ali de cash game. Temos o Metagame Fundação, que é o time que eu criei ali atrás para pegar os jogadores e formar eles ali. E a gente queria entender, né? Queria entender qual que era a visão de cada um, qual que era a missão de cada um, os valores ali da empresa. E a gente fez essa imersão, que foi uma imersão um pouco diferente das outras. Então a gente ficou ali 3, 4 dias numa casa e sem falar, tipo, vamos sair daqui, vamos fazer essa imersão para resolver esse problema. Como é? Vamos ver o win rate de jogadores no site X, vamos ver. Não, foi lá para a gente se entender melhor, se conectar melhor e entender qual que é o papel da empresa na vida de cada um e o que a gente ia fazer daqui para frente. A gente ia continuar expandindo para outros braços, a gente ia, às vezes, talvez falar, não queremos mais saber disso aqui, vamos focar só no nosso time de cash game, né? A gente está com algo que está prestes a acontecer aqui, que vai ser muito importante, que infelizmente não posso soltar ainda. E esse foi um dos grandes vetores Focos, dessa nossa sim. imersão. Então, ver se isso fazia sentido, então, e entender realmente um pouco além das planilhas, né? Qual que era o nosso papel ali com o metagame que a gente quer fazer nesse mercado aqui. E basicamente isso. Nossa, muito bacana. Foi uma pergunta ali que eu achei que ia ser mais na resenha, né? A pergunta aqui que o Guilherme Schiff colocou é se teve alguma história engraçada, mas assim, eu acho que foi muito mais valoroso da gente imaginar que, assim, quando você tá com uma empresa desse tamanho, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é muito de home office, principalmente do poker online, né? Cada um tá na sua casa, não tem motivo de todo mundo se juntar para jogar poker online na fase que vocês estão. Então, é muito importante mesmo esse olho a olho ali de vocês tentarem criar algo muito maior do que uma empresa baseada em números e planilhas. E eu sou das antigas. Eu acho que muitas coisas tem que ser resolvida pessoalmente, tá entendendo? É próximo ali e tal. Eu acho que flui melhor, é diferente, sabe? Eu particularmente creio disso. E outra coisa, o episódio ele vai sair só posteriormente. Então o que tu não poderia revelar, talvez tu possa revelar, porque só vai sair depois quando já tiver, né? Só se, não sei se... Né? Essa hora já bombou, já. Já tá a história. A gente já tá junto nesse projeto aí. Ele é bom, patrão. Ô, Renanzinho, você que foi um cara que fez algumas paradas contadas sobre esse assunto, eu vou deixar você fazer a próxima pergunta. Claro, pô. A próxima pergunta. Teve a honra. Tá aqui. Vou deixar aqui. Max, você teve a honra de ser comentarista da primeira edição do High Limit. Viu o jogo de craques como o Yuri e o Crema, de recreativos como o Joanelo e o Léo Riso. O que mais te chamou a atenção e como foi essa oportunidade? Eu fiquei na dúvida quando eu li o Joanelo aqui. O recreativo é quando ele ganha muito mais com a empresa dele, que ele é bilionário, do que... então ele nunca vai ser regular de poker, né? Inclusive, vocês dois foram comentaristas do High Limit. Você fazendo parada contada lá, zoando o Léo Riz e a galera, e ele com comentário sério e embasado. Ele era a parte... É verdade. Então ele tentou roubar seu emprego, viu? Fica de olho nisso, Max. Mas pode responder. Cara, foi... Essa visão do High Limit, a gente já tinha essa visão de fazer um show de poker ali em 2023 e demorou ali pra sair. Acho que a gente até já conversou com isso, nossa primeira conversa sobre isso foi em 2022, final de 2022. E aí, finalmente, conseguimos fazer sair. Então, o Zião, ele é o CEO dessa parte, que é a Metagame Media, né? Então, ele foi o grande responsável, o grande idealizador ali do projeto. E
foi uma felicidade bem grande a gente conseguir fazer isso sair do papel, porque é sempre bom, né? Quando a gente pega uma coisa que a gente tinha como visão ali e coloca, não, vamos fazer e vai lá e realmente faz o negócio e fica muito bom e era próximo daquilo que a gente esperava. Então foi uma experiência muito massa. E sobre os comentários técnicos ali que eu fiz, né? O Mamute, ele foi o narrador ali, eu fui o comentarista. Foi bem legal, cara. Foi bem legal porque eu fiquei num lugar ali, né? Eu não sabia se eu ia jogar ou se eu fazia os comentários. Só que acabou que por conta de uma viagem minha que eu já tinha marcado e a gravação ter que ser ali, eu não consegui jogar. Então eu falei, não, cara, vamos pros comentários então. E foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência muito boa porque a maneira que eu tô posicionado no mercado hoje em dia, né? Que é uma maneira de ensinar mesmo, né? Então eu continuo sendo um profissional, um jogador profissional, mas desde o meu YouTube ali, eu falava muito para iniciantes, falava muito ali, né, com o próprio Metagame Fundação, que pega jogadores mais iniciantes. Eu sou o rosto do Metagame Fundação, sou o criador, sou realmente quem faz tudo ali. É legal que eu esteja nesse spot. Então foi uma coisa que no primeiro momento eu fiquei chateado, que, pô, cara, não vou conseguir jogar, e que depois falei, cara, foi muito legal, foi muito bom aqui, não foi fácil, então. Lembro que a gente até tentou fazer uma primeira vez, meio que só deixa o programa rolar e vai comentando, e, cara, ficou horrível. A gente teve que ensaiar ali, né? Escrever as pautas, ver exatamente qual que ia ser a mão e tudo mais. Mas foi uma experiência bem legal. E quero fazer de novo. Vamos fazer nessa segunda temporada do High Limit que vai vir por aí. E tu vai jogar na próxima? Não, na próxima não. Vamos deixar o pessoal pedir um pouco mais aí. Vamos fazer o seguinte, Renanzinho. Quando o Max jogar, que ele é o comentarista, e você também é o comentarista através do Parada Contada, você também vai jogar. Olha, peguei. É valendo o quê? Ganhar ao menos uma moto lá? Por falar em moto, Renanzinho, eu vou deixar você dar o seu relato aqui pro Max, tá? Sobre o que aconteceu na sua vida e com o Cash Game e ver se ele pode te ajudar. Então eu vou deixar agora você brilhar. Cara, Max, eu sou da época do Livro Verde, né? Eu aprendi a jogar poker no Livro Verde. Só que eu acho que ele não tá mais funcionando muito bem, entendeu? Então eu fui me arriscar no Cash Game e acabei tendo prejuízos que você tinha de significativos, né? Eu tinha uma Harley Davidson, uma 98, né? Linda. Tinha uma vila de casa do lado da sombra, que me dava uma rendazinha mensal muito boa. Tinha umas cabecinhas de gado também. Mas foi-se embora tudo numa sessão. Aí tu acha que eu posso ter errado em algum ponto? Ou foi só azar mesmo? Eu acho que foi só dar um swing na época, né? Não sei, você participa da comunidade Viver de Cash? Não, ainda não. Então você errou. Já começou errado, porque sem participar da comunidade Viver de Cash não tinha como. Só aconteceu o que já era o esperado. Ai, patrão, então foi isso. Então você tem uma chance de recuperar essa moto. Tem uma chance. As cabeças de gado dessa vez já viram churrasco, né? A vila de casa também. Já transformaram em prédio, aí você não tem mais como acessar. Mas essa moto você ainda tem escape, viu? Max, vamos falar agora sobre as perguntas do Discord. Agora é a audiência fazendo perguntas pra você, né? Primeiro vamos falar sobre o CPC, né? Não perca a chance de forrar alto no CPC Poker Online, com uma grade semanal de mais de R$1 milhão garantidos, um clube focado em recreativos. Mais de 2? Aumentou? Aí sim, ó. O homem tá vendo? Rapaz, ele não dormiu. Dobrar o negócio, meu velho. Um homem diferenciado, mais de 2 milhões garantidos, um clube focado nos recreativos, com central de atendimento 24 horas, com ser humano, não é aquele negócio de robozinho, não. Baixe o aplicativo pelo celular e jogue agora mesmo no CPC Poker Online. E quem vai jogar no CPC Poker Online é um dos 3 felizardos que fez a pergunta aqui e vai ser escolhido como vencedor da semana. O Renanzinho vai escolher a melhor pergunta entre as 3 e vai dar uma de Silvio Santos, jogar um aviãozinho aqui de R$100 direto para a conta do CPC Poker Online, para o cara começar ali com R$100 sem precisar jogar free roll igual o Max, pra quem sabe virar daqui 10 anos ter o seu canal. Não, tô brincando. Mas que entre na comunidade, né? Porque senão... vamos lá. Renanzinho, você pode fazer a primeira. Primeira pergunta enviada pelo Thiago Carvalho. Quais são os erros mais comuns que você vê jogadores cometendo em cash games de stakes baixos? O erro mais comum,
O primeiro erro que existe é o limp, né? Entrar só pagando o Big Blind. Então esse é o erro mais comum. Então, uma frase que eu sempre falo é que ele é um poker. O poker, ele é um jogo que você ganha a partir dos erros dos seus adversários. Então, o seu lucro do poker vai vir dos erros dos seus adversários menos os seus erros, né? Então, você tenta maximizar os erros dos seus adversários ao mesmo tempo que você minimiza os seus erros. E qual que é a forma mais fácil ali, a forma mais comum de você maximizar os erros dos seus adversários? Fazendo uma ação agressiva contra eles, né? Então, por exemplo, se você já limpa no pré-flop, se você já entra só pagando o Big Blind, a coisa mais fácil do mundo é jogar contra você, porque você não colocou ninguém em nenhuma situação difícil, o Big Blind, a ação chega para ele da mesa e vê o flop, né? Agora, se você já aumenta, se você já entra fazendo um raise, você já coloca ele numa situação difícil, numa situação que ele tem que tomar decisões, né? E quanto mais decisões você coloca ele para tomar, maior as chances dele de errar, né? Então, eu acho que no micro, assim, seria, por exemplo, a estratégia de limp, e no macro seria a falta de agressividade. A falta de você realmente dar raise, a falta de realmente você apostar, a falta de você colocar os seus adversários em situações difíceis são os que eu mais, se for para falar no geralzão assim, os erros mais comuns que eu vejo no cash game low stakes. A última vez que eu joguei, eu coloquei o pessoal em várias decisões difíceis. O problema é que os caras eram gênios, velho. Era difícil, velho. Só tinha crânio. Faltou ficha pra gerar mais situações difíceis, né? Vamos para a próxima pergunta da Larissa Bigão. Essa aqui eu não entendi muito bem, né? Mas vamos ver se você é uma máquina, você vai conseguir entender. Qual é a máquina psicológica que você tenta quebrar em seus oponentes e como você se protege para que a sua própria máquina não seja quebrada? Porra! Essa aqui... Aquela uma hora que a gente perdeu atrasado ele podia... Quiser, a gente chama um breakzinho rapidinho, daqui a 20 minutos você volta. Não, ele entendeu que é uma máquina. Vamos lá. Vou falar primeiro da nossa, né? Eu entendi assim... Acho que eu entendi o que ela quis dizer com a pergunta aí. E no poker, né, como a gente comentou ali do Phil Hellmuth um pouquinho, o poker ele é um jogo de performance, né? Então não basta você saber o que fazer, você tem que ser capaz de fazer também. E é aí que muito jogador se perde, né? Porque jogar fácil, jogar bem, quando tá dando tudo certo, é fácil. Tá dando tudo certo, você não tem nenhum desafio. Pô, você faz o blefe passa, você dá call, o call tava certo, você, né, tá ganhando, tá tendo uma upswing ali, é tudo certo. O problema é você jogar bem quando tá dando tudo errado, né? E pelo poker, ele ser um esporte ali que o feedback não é imediato, o que significa isso? Você pode fazer uma ação correta muitas vezes e ter um feedback negativo, né? Então você dá um call ali e tem um feedback negativo. Tem situações que você vai dar call, o call é lucrativo, você vai ganhar dinheiro com aquele call, só que você vai perder mais de metade das vezes, né? Então, para nós, seres humanos, é muito difícil a gente lidar com isso. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que até ganhou um prêmio Nobel, que é o Rápido e Devagar. Eu li ele bem no começo da minha carreira assim, e foi bem legal, porque eu vi muita coisa do poker ele colocando nesse livro. Então, recomendo essa leitura aí para você que se interessa mais nessa parte psicológica, né, que fez a pergunta. E então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, em relação à nossa máquina psicológica, a gente tem que dar a melhor chance possível de performar bem, né? Como é que a gente faz isso? Primeiramente, através de muito estudo, né? Porque não adianta você ser o monge ali que medita o dia inteiro se você não sabe a parte técnica do jogo. Então, primeiramente, você tem que ter a parte técnica do jogo e estar sempre aprimorando ela. Quando você parar de estudar, falar, não, agora eu já sei, é quando você vai começar a perder e todo mundo vai te passar. E o segundo ponto é você saber que aquilo é uma performance, né? Você não está entrando ali na mesa para jogar e você entra de qualquer forma, né? Imagina qual que é a diferença de você se preparar, estudar, fazer um aquecimento, né? Realmente focar ali para você entrar para fazer sua sessão ali, ou de você, não, deixa eu comer aqui um McDonald's e eu vou jogar aqui enquanto como McDonald's, né? Sua performance vai ser muito pior, né? Eu dormi mal, tô de ressaca, vou jogar. Não, pô, tô aqui, tô preparado, tomei um banho, é outra coisa. Então, isso aqui vai ser muito importante para a sua máquina psicológica aí, como você falou. E a dos oponentes, não tem muito que a gente pode fazer, né? Não tem como a gente chegar e querer ficar provocando o nosso adversário ali para tentar tirar ele do tilt. Tem alguns que até fazem isso, né? Mas é meio complicado, ainda mais no online, não tem muito como você ficar fazendo isso. Então, eu diria para você se focar no seu jogo e focar em observar quando os seus oponentes
estão em um estado ruim. Então no Poker Live, né, a gente falou muito do Cash Live aqui, no Poker Live rola isso muito claramente. Tem um jogador que ele tá jogando durinho a noite toda ali, aí perde um potão. Nas próximas mãos, se ele não for um cara bem preparado, ele vai jogar muito pior do que ele jogou a noite inteira, porque ele tá frustrado, ele tá querendo recuperar o dinheiro, e aí qual que é seu dever? Se aproveitar daquele momento para ver. Opa, agora ele abriu uma brecha na estratégia dele, e você como profissional quer maximizar ali, né, os seus ganhos, quer maximizar a chance de vitória sobre ele, assim como o xadrez, né? Você tá no xadrez, você vê que seu oponente tá jogando meio de qualquer jeito, você vai lá e vai realmente atacar mais ele, vai jogar mais contra ele e vai se aproveitar daquilo. Então, não tentaria me preocupar muito com o meu adversário, focaria em mim, mas estaria sempre atento para ver quando os meus adversários eles não estão jogando bem, para eu ir lá e realmente atacar isso e vencer deles. Muito boa. Vou deixar você... Gostou? Demais, véi! Se tivesse ouvido isso antes... Eu não tinha entendido nem a pergunta. E agora, macho, que resposta maravilhosa. Ei, macho, a gente devia chamar ele mais vezes pra vir pra cá. Ele é bom, ele é bom. O homem é bom. Pode ir pra última. Pergunta do Ricardo Mocoque 1702. Você é músico e jogador de cash game. Duas áreas que exigem ritmo e improviso. Pô, essa foi muito boa. Você acha que existe alguma semelhança entre tocar bem e jogar bem poker? Putz, cara. Semelhança... Talvez no estudo só, né? Acho que no estudo, para você ficar proficiente em um instrumento, são necessárias muitas horas de um estudo focado ali e pro poker também, né? Então, eu acho que diria que isso, mas o resto, eu acho que são atividades que, para mim, elas se complementam por serem tão diferentes, né? Então, quando eu tô em por exemplo, tô muito focado em poker, quando eu vou pra música, eu aproveito muito mais aquele momento da música, e a música se torna necessária para ser algo para eu realmente usar minha criatividade e tudo mais, e aí eu volto pro poker e tô melhor, então me ajuda a fazer esse balanço na minha vida, de não ficar muito aqui no poker ou muito aqui na música. Eu acho que eu trabalho duas áreas do cérebro ali que são muito diferentes. Tem uma área lógico-matemática do poker, tem a parte da psicologia também, para você conseguir performar, só que uma área da criatividade na música, né, que não tem nada a ver com lógico-matemática ali. E eu acho que a música, ela me ajuda a ser um pouco mais criativo no poker. Então, talvez um pouquinho com estratégia, um pouquinho de enxergar, tipo, cara, esse aqui ao invés de eu jogar como eu sempre jogo, o que aconteceria se eu jogasse dessa outra forma aqui? Aí eu vou lá e vou estudar em cima disso. Como que a teoria deveria estar jogando aqui? Como que meus adversários estão jogando aqui? Por quê? Porque eu quis ir para uma linha um pouco mais criativa, que os jogadores eles veem ela menos, então é mais fácil deles errarem contra essa linha, desde que eu saiba o que eu estou fazendo. Então por isso precisa do estudo. E para empreendimentos dentro do poker, eu acho que a criatividade que a música gera me ajuda, né? Porque você empreender é você ser criativo, né? Você procurar uma solução para o problema, uma solução criativa para um problema. Então acho que meio que se complementam as atividades assim, mas é interessante essa pergunta porque são bem diferentes mesmo, só que a maneira que eu tento encaixar na minha vida é essa. Perfeito. E agora, Renanzinho, tá na hora de você dar o prêmio para um dos vencedores aí. Quem Rufem leva? os tambores. Ryan. Não. E hoje, R$100 lá no CPC Poker Online. Quem vai ganhar? Larissa Bigão, pela pergunta Bigão. Maravilhosa. Que desde o começo eu entendi a pergunta dela, eu só não ia lhe constranger aqui. Foi bem simples, né? Que eu vi que você ficou meio confuso. Mas a resposta foi maravilhosa e uma verdadeira aula. Parabéns. Show de viu? bola. Essa hora o Ryan já tá falando com ela, já deve estar na conta Tá anotando, dela. com certeza. Exatamente, tá Pelo menos- anotando, Ó, um ó. fenômeno. Então é isso. Renanzinho, muito obrigado pela sua participação. Veio direto da sua cobertura de evento aí. Veio correndo para participar aqui, mostrando toda a sua competência e comprometimento com esse programa. Muito obrigado pela sua participação.
Agradecer a todo mundo que tá aqui, que fez o programa acontecer. O Giovanni, que piscou só 5 vezes. Ele deu umas piscadinhas. O Eugênio, o pobre rei, tava tipo, olhando assim, meio que com medo dele cair em cima do Eugênio ali, mas deu tudo certo. E queria agradecer principalmente ao Max por ter compartilhado tantas coisas bacanas pra gente, né? Fica até um gostinho assim, poxa, pena que não deu pra fazer ao vivo aqui, pena que você não tava aqui em Fortaleza, porque ficaria muito mais fluido e ao mesmo tempo a gente também ia para um happy hour aí, trocar outras ideias, descobrir que projeto enigmático é esse do Metagame. Mas queria agradecer sua participação e, deixar o espaço aberto aqui para sempre que você quiser contar com o Mundo Poker, contar suas histórias, se abrir, fica à vontade. Então, brigadão pela participação. Obrigado, muito obrigado, Renan e Taron. Obrigado pelo espaço da Mundo Poker aqui. Vocês fazem um trabalho fenomenal. De longe, a melhor mídia de poker ali que já vi no mercado, né? Então, realmente, vocês alcançaram um patamar muito bom aqui. E foi uma honra fazer parte aqui do podcast do Mundo TV Cash. Valeu, meu querido. Tomara que quando esse episódio for ao ar, seu canal já esteja de volta, já esteja tudo voando aí e a gente passe por esse momento. Agradecer o pessoal que patrocina o projeto CPC Poker Online, KSOP GG Poker e também o Forbet Poker Team. E nos vemos no próximo episódio. Até mais. Valeu!